Neste canal, nós vamos ver os 10 tipos de questões de português que a Banca FGV está cobrando neste ano de 2026, sabia? 10 questões, 10 tipos de questões. Eu fui lá, peguei todas as questões da Banca FGV, todas as provas da FGV até agora. E que eu peguei assim? Peguei lá as provinhas, tal, falei, olha, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Caiu aqui, caiu aqui. E aí eu fiz um apanhado e peguei 10 tipos de questão que vão cair na prova da FGV este ano. Vai fazer FGV? Se liga nessas 10 questões. Beleza, galera? Vamos comigo? Meu nome é Auro Ferreira, dou há mais de 30 anos. Auro Ferreira, dou há mais de 30 anos. E neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas, vem cá. 10 tipos de questões de português que a Banca FGV está cobrando. Primeira, vamos lá. Primeira questãozinha, galera. Voz ativa e voz passiva. Voz ativa e voz passiva é fácil, só que a FGV sempre tem um negócio a mais, né? Sempre tem um jeguedé a mais. Para o vídeo faz. Tenta fazer aí, galera. Vamos lá? Questãozinha número 1. Assinale a opção que indica a frase em que a modificação, da voz ativa, então que está dizendo que é tudo voz ativa. Para a voz passiva está correta, então da ativa para passiva. Da ativa para passiva, da ativa para passiva. Então, eles já estão falando, a primeira frase está na voz ativa e qual é a transposição correta? Vem cá. Olha a letra A, galera. A letra A é clássica. Ela cai na FGV e também cai em outras bancas. Ela é a clássica. Vamos lá. O pássaro azul carrega o céu. É só isso que eu quero, galera. O pássaro azul é o sujeito, carrega verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto e o céu, objeto direto. Ó que lindo, galera. Então, sujeito, verbo, objeto. Essa é a voz passiva clássica e você vai transformar na voz, essa é a voz ativa clássica, né? Sujeito, verbo, objeto. E aí você vai transformar na voz passiva. Você sabe que é a voz passiva, o objeto direto vira sujeito da voz passiva, né? Então, aqui, o céu, beleza, Álvaro. Então, aqui, o céu é o sujeito paciente, legal. Só que o verbo carregar aqui, ele está no presente, galera. É isso que você tem que saber, hein? Como o verbo aqui está no presente, o que eu tenho que fazer? O verbo ser da voz passiva também tem que estar no presente, gente. Então, peraí, é verbo ser e particípio. Só que o verbo ser tem que estar no presente, porque o pássaro azul carrega o céu. Então, o céu foi... o céu é presente, galera. Então, se o pássaro azul carrega o céu é carregado, o céu é carregado. Perceberam, galera? E outra, nas costas do pássaro azul, tá? Pode até ser. O que tá errado aqui é o verbo ser, galera. Perceberam? Verbo no presente, verbo ser tem que estar no presente. Então, o pássaro azul carrega o céu é carregado. Não foi. É isso que você vai ter que olhar, falou? Legal, Álvaro. Vem cá, chega aí. Pega a letra E. Pega a letra E. Você não vai fazer, não. Pega a letra E. O cão foi criado. Para começar aqui, gente, você já nem olha, porque isso aqui já é voz passiva, tá errado. Nem olho nada, O cão foi criado. Isso é voz passiva. O que eles querem? Da voz ativa para voz passiva. Isso aqui é para você perder tempo. Nem olha nada. Eles querem o quê? Da voz ativa para voz passiva. Ele não quer saber se está certo ou se está errado. Eles querem da voz ativa para voz passiva. Quando você fala o cão foi criado, você está vendo aqui, verbo ser e particípio. Isso é voz passiva. Já está errado isso aqui. Tem que estar voz ativa para voz passiva. Aí já era. Pega a letra D, galera. Eu sempre compreendi o meu cão. Então vamos lá. Eu
é o sujeito. Compreendi, verbo transitivo direto. E o meu cão, objeto direto. Beleza, ó. Eu sempre compreendi o meu cão. Legal. Só que o verbo está no passado. Eu sempre compreendi o meu cão. Então, se eu sempre compreendi o meu cão, o verbo ser tem que estar no passado. Então, eu sempre compreendi meu cão. O meu cão sempre é compreendido? Não. O meu cão sempre foi compreendido. Eu sempre compreendi o meu cão. O meu cão sempre foi compreendido. Verbo no passado, na voz passiva, o verbo ser também tem que estar no passado. Vocês sacaram a ideia, galera? Então, ó. Ah, peraí. Então eu tô entre a B e a C, Álvaro. Ah, mas a FGV vocês já sabem, né? FGV é essa maluquice, essa papagaiada. Vamos pegar a letra C. Ó. A ostra doente é a que possui a pérola. Verbo possuir, dá uma olhada. Verbo possuir. Então, tá, aí você pega aqui. Ah, tá. Esse que. O que é esse que? Esse que é o sujeito. Sabia? Não é a ostra não, viu? Então, ó. Por quê? Porque retoma. Ó. É aquela, tá vendo? Ó. A ostra doente é aquela que possui. Então, esse que se refere ao aquela e a ostra doente. É aquela que possui a pérola. Ah, tá, Álvaro, um verbo transitivo direto e a pérola é objeto direto, né? Ó. Certo? A ostra possui a pérola. Aquela que possui a pérola. Que possui a pérola. Beleza. Ah, mas tô vendo aqui, Álvaro. A pérola é a que é possuída pela ostra. Ó, que é, ó, tá no presente, Álvaro. Que é possuída pela ostra doente, certo? Vem cá, gente, se liga. O sujeito não é a ostra doente, hein? Ué, qual que é o sujeito? Ó, o sujeito é o que, cara? Então, peraí, vamos lá. Ó, então aqui, ó. O que é o sujeito, certo? Então seria o que aqui? Ele retoma quem, Álvaro? Aquela, certo? Aí tá aí. É possuída pela ostra doente. O sujeito não é. Então aqui o erro aqui, galera, ó. O erro daqui, ó. A ostra doente aqui não é o agente da passiva. Caramba, Álvaro, não é. Eles têm essa palhaçada, gente. Não fui eu que inventei, desculpa. E outra coisa, hein? O possui aqui não é um verbo de ação, tá? Coisas da FGV, galera. Coisas da FGV. Então, peraí. Vamos pegar a letra B? A mais bela conquista que o homem fez. Ah, ó. O homem já fez. É o cavalo. Você fala, caramba, a mais bela conquista que o homem já fez. Tá. O que eu vou pegar aqui, ó? O homem já fez. É o cavalo. Então, vamos lá. O cavalo é a mais bela conquista. A mais bela conquista é o cavalo. Né? Então, conquista já feita. O homem já fez. Né? E ó, olha o pelo homem aqui, ó. Olha o pelo homem, gente. Pelo homem é um agente da passiva. A mais bela conquista que o homem já fez é o cavalo. O cavalo é a mais bela conquista já feita pelo homem. Já feita pelo homem. Então, aqui o pelo homem é o agente da passiva. Agente da passiva. Ah, agente da passiva. Então a diferença, Álvaro, é que ostra doente não é. Na letra C, a ostra doente não é agente da passiva. Agora, o homem já fez. Então, feita pelo homem. Álvaro, cadê o verbo ser aqui? Né? Aqui não é fez? Então, já feita. Quer dizer, já foi feita. Coisas de FGV, galera. Coisas de FGV. Álvaro, não me entendi. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aí. Você, tá? Me ajuda aí. Fala aí, Álvaro, mostra mais vídeos falando sobre voz ativa e voz passiva da FGV. Aí nós vamos ver o que eles querem. A alternativa correta é a letra B de bola. Então você vai fazendo, ó, por eliminação, né? Você vai ficar sempre entre duas. A FGV é essa maluquice mesmo. Você vai ficar entre duas. E tem coisas que só a FGV cobra. Certo, galera? Então a alternativa correta é a letra B de bola e
Pau! Ou senão você pode escrever, não, Álvaro, foi fácil, entendi. Quero saber o que você pensa. Então, ó, voz passiva, voz ativa, voz passiva, número 1, letra B e pau. Questãozinha de número 2. Vamos lá. Assinale a opção em que a reescrita do trecho. Sempre vai ter uma de reescrita, tá, gente? Ó. Ah, reescrita de trecho, Álvaro. Então está lá, reescrita de trecho. Como é que eu vou reescrever esse trecho? Ah, tenho que ler. Como é que eu sei, Álvaro? Reescritura de frase. Vamos pegar a frase, né? Então ó, colhem rosas as insensíveis. Olha a frase, hein, galera, ó. Colhem rosas as insensíveis, que vivem eternamente na doce paz. Se liga na parada, gente. Ó, tá vendo o quê? Esse aqui é um prono relativo. Então esse que se refere ao termo antecedente. As insensíveis que vivem, ó, as insensíveis que vivem eternamente na doce paz. E as insensíveis colhem, ó, colhem as rosas, ó. Então o que eu tenho que ver aqui, ó, rosas aqui, gente, é o objeto. Então qual que é o sujeito aqui, ó? Tá invertido? Tá invertido, ó. As insensíveis colhem rosas. Então tem que ver isso. As insensíveis colhem rosas. As insensíveis colhem rosas. Beleza, tem que estar isso. As insensíveis colhem rosas. E esse que se refere às insensíveis. Então, as insensíveis vivem eternamente na doce paz. As insensíveis colhem rosas. Ah, é isso? Ó. Então vamos lá. Vamos lá. Chega aí. Ó, as insensíveis colhem rosas. Opa! As insensíveis colhem rosas. Tá vendo? Ó, sujeito, as insensíveis, o que elas fazem? Elas colhem. O que elas colhem? Rosas. Ó, as insensíveis colhem rosas. Que lindo, Álvaro. Ó, sujeito, verbo, objeto. As insensíveis colhem rosas. Tá. Entre o sujeito e o verbo, você tem uma oração entre vírgulas. Exatamente como está aqui, ó. Só inverteu. Tá vendo? As insensíveis que vivem eternamente na doce paz. Então, peraí. As insensíveis colhem rosas. As insensíveis vivem eternamente na doce paz. Letra A. Letra A, Álvaro. Letra A. Por que não é a B? As insensíveis colhem rosas. Tá, mas não tá certo, Álvaro? Ó, as insensíveis colhem rosas, ó. Tá certo, ó. Sujeito, verbo, objeto. Só que esse que aqui tá aqui, ó, ele tá se referindo a rosas. Perceberam, galera? Não é a mesma coisa. Não são as rosas que vivem eternamente na doce paz, são as insensíveis. Então o pronome relativo se refere ao termo antecedente. Ah, então por que não é a C? Eternamente na doce paz vivem as insensíveis que colhem rosas. Ué, não é a mesma coisa, Alva? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que faltou aqui? Ó, a vírgula faz toda a diferença, hein, galera? Por quê? Porque eu quero dizer a mesma coisa. E olha que lindo, galera. Quando você tem aqui, ó, vou até apagar. Eu não entendi, Álvaro. Vou explicar para você. Vem cá, galera. Quando fala, ó, quando fala o mesmo sentido, a reescrita da frase, não é só estar certo ou errado. Tem que ter o mesmo sentido. Qual que é o sentido? Ó? Essa vírgula faz toda a diferença, hein, galera? Ó. Álvaro, quando tem vírgula é o quê? Quando tem vírgula é uma oração explicativa. Oração explicativa. Isso cai demais, hein, galera? A vírgula explica. E se não tem vírgula? Se não tem vírgula, não explica, restringe. Como é que é? Oração explicativa, explica. Ah, mas como é que você é explicativa? Porque tem vírgula. E se não tem vírgula? Se não tem vírgula, não é explicativa. Ó. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Claro que não. E é isso que você vai ter que estudar. Ó, tá vendo aqui, ó, que colhem rosas? Por que não é a mesma coisa? Porque não tem vírgula. Certo? Então, esse que colhem rosas é uma oração, ó, oração restritiva.
restritiva. Galera, põe isso na sua cabeça, hein? Ah, o que tá aqui e o que tá aqui. Beleza, ó. Olha o que. Se tem vírgula, é oração explicativa. O que a oração explicativa faz, Álvaro? Explica. Se não tem vírgula, é oração restritiva. Ah, mas qual que é a diferença? A explicativa explica. A restritiva restringe. Ah, mas você vai explicar isso agora? Claro que não. Você vai atrás. A oração explicativa não é a mesma coisa que oração restritiva. Tirou a vírgula, muda o sentido. Tirou a vírgula, muda o sentido, meu! Letra D. As insensíveis eternamente colhem rosas. Tá falando que elas eternamente colhem? Não. Elas vivem eternamente, ó. Então aqui eu pego, o eternamente aqui, ó. Elas não colhem rosas eternamente. Elas vivem eternamente na doce paz. Muda o sentido, hein, galera? Ah, então eternamente tinha que estar aqui, ó. Elas vivem eternamente na doce paz. Não tá falando que elas eternamente colhem rosas. Elas colhem rosas. Tá vendo? Mudou o sentido. Não é certo ou errado, hein, galera? Letra E. Na doce paz, tá? Eternamente vivem as rosas. Não, mano! Não! Não são as rosas que vivem eternamente na doce paz. Ah, e outra. As rosas que colhem as insensíveis, eu dou na sua cara, hein? Eu dou na sua cara, hein? Então, ó, reescritura de frase, gente, sempre cai numa prova da FGV, hein? Tá bom? Alternativa correta é a letra A e... Pau. Muito bem. Vamos fazer a questãozinha de número 3, galera. Chega aí. Ó, cara deles. Cara deles, galera. Essa aí não é que caiu este ano, não. Caiu no ano passado, caiu no retrasado. Vai cair, sempre cai. Ó. Para o vídeo faz, hein? Vamos lá? Muitos livros apontam o hábito de preferirem-se palavras extensas, de muitas letras, dando impressão de cultura em lugar de outras mais breves e adequadas. Isso aqui é só para você perder tempo, falou, galera? Porque agora o que interessa aqui, ó. Nas frases abaixo foram empregadas essas palavras longas, para as quais foram propostas as palavras substitutas. Tá? Trocou. É só isso, ó. É só isso. Então, ó, eu quero a inadequada. Quer dizer, ficou enrolando. Você fica perdendo tempo tentando entender o que eles estão pedindo e a única coisa que eles querem é a errada. Ah, isso aí é o quê? Vocabulário, pô. Sempre cai uma dessa, galera. Vamos lá? Vamos lá. E FGV tem aquela palhaçada. Vamos lá, eu quero a inadequada, hein, Álvaro? Inadequada, hein? Para o vídeo aí, qual que é a inadequada? Agora eu entendi, então vai, para o vídeo aí, qual que é a inadequada? Vamos lá. Letra A. Depois de haver complementado o serviço militar. Peraí. Então, se ele... Ó, haver complementado o serviço militar. Ah, complementou o serviço militar. Voltou ao seu trabalho anterior. Então, Vinícius voltou ao seu trabalho anterior depois de haver complementado. Haver completado. Rola, Álvaro? Rola. Ah, por enquanto, tá? Então, podia falar assim, então depois de haver completado o serviço, terminado o serviço, complementado o serviço militar, ele voltou ao seu trabalho anterior, depois de ter completado, terminado, complementado. Beleza, deixa aí. Você não... Ó, se fosse... Álvaro Lenta... Deixa aí, galera. Eu quero aí a errada, hein? Letra B. A climatologia do país é bastante variável e afasta os visitantes. Então, peraí. O clima do país é bastante variável e afasta os visitantes. Tá, beleza. Tá, tranquilo. Deixa aí. Letra C. Explicou a anedota contada com a única finalidade de exibir conhecimento. Então, com o único fim. O fim, finalidade. Mesma coisa, perfeito.
A finalidade, o fim. Não é o fim de the end, né? Eu tenho um fim para isso, uma finalidade. Certinho, hein, galera? Letra D. Se queremos aprovar-nos nos exames para motorista, não esqueçamos a obrigatoriedade para fazer essa blá, tá? A obrigatoriedade, a obrigação. Né? Então me sobrou a letra E. Ou é a letra E ou não tem resposta, né? Vamos ver. Vamos ver. Esses funcionários têm a obrigação de recepcionar os clientes. Recepcionar os clientes. Fazer a recepção para os clientes. Agora me fala, gente. Me fala se recepcionar é receptar. Recepcionar e receptar é a mesma coisa, eu dou na sua cara, seu nojento. Desde quando... mas receptar não é a mesma coisa? Claro que não, mano. Você recepciona pessoas, certo? Você vai receptar coisas. E outra, não é a mesma... Óbvio que não é a mesma. Eu tenho certeza de que você acertaria uma questão dessa. Então a errada aqui, ó. Errada não, né? A inadequada, né? Então, ó. Recepcionar, você recepciona pessoas. Você faz a recepção de pessoas. Receptar, você vai receptar objetos. É isso ou não é? A alternativa inadequada é a letra E. Fechou? Pau! Questãozinha de número 4. Vamos lá. Isso aqui, gente, ó, figurinha repetida da FGV, hein? Figurinha repetidaça, hein? Não é só deste ano, não. Observe o seguinte fragmento narrativo. Se você for estudar tipos de texto, a grande possibilidade de haver narração. É uma grande possibilidade de haver narração. Agora, o que é texto narrativo? Texto narrativo eu já sei, vai contar história, personagem. Tá, isso é o normal, né? É uma história fictícia, uma história real. Tá, mas eles vão um pouquinho além, hein, galera? Vamos lá. Então ele já tá falando que é um trecho narrativo. Certo, gente? Já tá falando que é uma narração, né? Então, ó, observe o seguinte fragmento narrativo, retirado do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Tá. Para o vídeo faz aí, galera. E eu já vou dar aquela enrolada, mas sempre para te explicar aquilo que você deve saber quando se trata de um texto narrativo, hein? Além daquele, contar história, personagem e tal. Não, vamos lá. Ó, quando você me fala, isso para FGV, de texto narrativo, qual é a frase narrativa? A frase narrativa. Mas já tá falando de narrativa, Álvaro. Não, mas as frases narrativas. Frase narrativa, gente, sempre no pretérito perfeito. Tem que saber verbo, Álvaro? Claro que tem. Como assim pretérito perfeito? O pretérito perfeito é o que vai dizer a sequência cronológica. Pretérito perfeito. Como assim pretérito perfeito? Vamos lá. Primeiro aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra. Os verbos no tempo, pretérito perfeito do modo indicativo, são os verbos que dão a sequência cronológica, a sucessão de acontecimentos. Vem cá, gente, procurou, tá vendo, falou, procurou, jogou, brincou, estudou, acabou. Esse verbo está no pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Porque se fosse imperfeito, seria procurava. Então você tem que se ligar nessa parada, galera. Uma coisa é falar procurou, tá vendo? Procurou é pretérito perfeito. Falou, procurou, jogou, brincou, estudou. É diferente de falar procurava. Procurava. O procurava, falava, jogava é pretérito imperfeito. E pretérito imperfeito não dá a ideia de sequência cronológica. Primeira coisa que você tem que saber. Mas passado não é tudo igual? Claro que não. Então vem cá. Procurou onde sentar. Então primeiro ele procurou alguma coisa. E depois de procurar, Álvaro, aí tá lá. Tudo que havia, tá vendo? Havia. Então vou pegar aqui, ava, 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 ia, ia, ia.
você tem o houve, é pretérito perfeito. Havia é pretérito imperfeito, tá? Havia, fazia. Então, tudo que havia, tá vendo? Não aconteceu nada. Ó. Tudo que havia além do catre era, tá vendo? Pretérito imperfeito. Era um caixão de querosene vazio. Wanda pôs, opa, pretérito perfeito. Então, procurou, pôs, não é punha, pôs. Pôs de pé, soprou, olha o soprou, falou, jogou, estudou, brincou, sentou-se. Pretérito perfeito é a sequência. Então, ó, procurou, pôs, soprou, sentou-se. Quanto tempo demoraria? Verbo da Maria não dá sequência de nada, né? E o Leonardo imaginou, ó, tudo ou. Falou, jogou, brincou, imaginou, mandou. Você já sabe o que você vai fazer aí, né, galera? Tá? Explicando ao chefe da morte. Tá. Agora você pode meter bala. Gente, pode meter bala aí. A FGV pediu esse tipo de questão, vai no pretérito perfeito, hein, galera? Vou pôr aqui pra você, ó. Esse finalzinho para verbos terminados em ar. Falou, jogou, brincou, estudou, morou, derrubou, acabou. Para verbos terminados em er, vendeu, correu, morreu, aconteceu, entendeu. Para verbos terminados em ir, partiu, saiu, invadiu. Como é que chama isso aí, Álvaro? Pretérito perfeito é ação concluída. É o verbo que vai dizer que um texto narrativo tem uma sequência cronológica. Tá. Como todo texto narrativo, esse também mostra ações ou acontecimentos e sequência cronológica. Pronto, já era. Falou, jogou, brincou, estudou, morou, sentou e os cambal. Certo, galera? Aí vem cá, ó. Procurou. Tá vendo? Esse é. Sentar não, galera. Tá vendo? Sentar não, tinha que ser sentou-se. Certo? Ah, havia, já era, ó. Havia, fazia, dormia. Isso é pretérito imperfeito. Era, também não. E aí vem cá, galera. Pois, aí você vai ver a sequência, ó. A Wanda, aí pega a Wanda. Vamos pegar a Wanda aqui, ó. Ó que lindo. A Wanda fez o quê? Pega a Wanda aqui, ó. A Wanda pôs de pé alguma coisa. Depois que ela pôs de pé, ela soprou a poeira e depois ela se sentou. Tá vendo? Ela fez 3 coisas, ó. Pretérito perfeito. Ah, Álvaro, demoraria. Verbo da Maria não dá ideia de sequência cronológica. E chegar é nome de verbo. Ó. Imaginou sim, tá vendo? Imaginou sim. Explicando não. Vocês entenderam essa parada? Isso cai. Essa é fácil, hein? Texto narrativo. O tempo verbal que caracteriza um texto narrativo é o pretérito perfeito. Falou, jogou, brincou, estudou, morou. Ah, e verbo terminado em er. Vendeu, comeu, aconteceu, morreu. Verbo terminado em er. Partiu, dormiu, engoliu, invadiu. O pretérito perfeito é o tempo verbal que indica a sequência cronológica num texto narrativo. Alternativa correta é a letra C e... Pau! Questãozinha de número 5. Para o vídeo faz. Entre as frases abaixo, aquela em que o emprego dá vírgula. Cai uma questão de vírgula, Álvaro. Cai questão de vírgula. Cai questão de vírgula. Então, só que é o seguinte, eles estão pedindo o quê? Não é só vírgula certa. Ah, tá tudo certo aí. Entre as frases abaixo, aquela em que o emprego da vírgula serve para mostrar modificações na ordem direta. Eles têm essa ordem direta dos termos sintáticos. Álvaro, o que é a ordem direta? Chega aí. Sujeito. Depois do sujeito tem que vir o verbo. E depois do verbo vem o complemento. E o resto é resto. Certo? Então, ó, sujeito, verbo e complemento. Certo, galera? Sujeito, verbo e complemento. Se a frase não começou pelo sujeito, cara, já não é ordem direta. Ah, mas o que eles estão pedindo? É a vírgula, né? Vamos lá. Então, ó, entre as frases abaixo, aquela em que o prego da vírgula serve para mostrar modificações na ordem direta.
eu tenho que saber, então, o que é sujeito, verbo, complemento e os cambal. Legal? Álvaro, o que é esse complemento? Se for verbo transitivo direto, é objeto direto. Tá? Esse é o tal do complemento. Sujeito, verbo, complemento e resto. Sujeito, verbo, complemento e resto. Isso é ordem direta. Letra A, vamos lá. E eu quero a vírgula também, né? Os que sabem não falam. Os que falam não sabem. Não sabem. O sábio ensina através de seus atos, não de suas palavras. O sábio é o sujeito. Ensina é o verbo. E agora vem os seus complementos. Certo? Essa vírgula aqui, Álvaro, está invertendo? Não está invertendo nada? Não está modificando nada? Porque o sábio ensina através dos seus atos, não de suas palavras. Não inverteu nada. Letra B. Todos é o sujeito, certo? Tem é o verbo, pensamentos, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Não inverteu coisíssima nenhuma. Ah, peraí, Álvaro, essa vírgula aqui. Para começar outra oração. Perceberam, galera? Isso aqui é uma vírgula para separar a oração. Não é que esteja errado. Letra C. Tenho, sujeito eu, sujeito oculto. Então, mas tá na ordem, tá, galera? Tenho, certo? Eu tenho o quê? 2 deuses. Objeto, certo? Eu tenho 2 deuses comigo. Já tá invertidinho. Mas essa vírgula aqui, ó. Eu tenho comigo 2 deuses, vírgula, persuasão e compulsão. Gente, persuasão e compulsão tá explicando o termo antecedente. Então, esse não é nada de inverter coisíssima nenhuma, hein? Agora chega aí, galera. O FGV me irrita pra caramba, viu, meu? A FGV me irrita pra caramba. Então, tá vendo nada aqui, ó? Nada aqui é o sujeito, ó. Nada permanece. O que permanece? Nada. Sujeito, nada permanece. Aí, exceto a mudança, não tá invertendo nada. Vamos lá. Põe X na D aí, vamos entender essa palhaçada aí. Vem comigo, gente. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? O verbo é abrir. Quem abre, Álvaro? Ó, os loucos abrem. Os loucos abrem o que, Álvaro? Os loucos abrem os caminhos. Ó. Os loucos abrem os caminhos. Os caminhos é objeto direto. Então, os loucos é o sujeito. Abrem, verbo transitivo direto. Quem abre, abre alguma coisa. E aí começa, os caminhos, vírgula. Os caminhos, vírgula. Os loucos os abrem. Só FGV para dar uma palhaçada dessa. Álvaro, tá vendo esse os aqui? Esse os é objeto pleonástico, mas isso é uma outra aula. Objeto direto pleonástico. Ele está retomando os caminhos. Então, ó, os loucos abrem os caminhos. Quando eu faço uma dessa, os caminhos, vírgula, inverteu, né, galera? Inverteu, ó, o complemento veio primeiro. Então, ó, a alternativa correta é a letra D. A inversão, tá vendo? A modificação na ordem direta. Vocês entenderam, gente? Ó, os loucos abrem os caminhos? Percebeu? Ah, e aqui tem outra oração, ó. Os sábios é o sujeito, percorrem é o verbo e o os aqui é o objeto direto. Tá vendo? Ó. Que isso também se refere aos caminhos, né? Então você entendeu que começou logo de cara por um objeto direto? Inverteu. Letra D de dado. Essa questão não é nem de vírgula, tá, gente? É a tal da ordem direta e ordem inversa. Legal? Alternativa correta é a letra D e pau. Questãozinha de número 6. Vem cá. O que eu tenho aqui na número 6, Álvaro? Vamos lá. Assinale a frase retirada do texto que apresenta intertextualidade. Eles voltaram com isso, ó. Voltaram. Eles voltaram com isso, gente. Tem aula para isso, Álvaro? Não. Não, é do conhecimento de mundo do candidato. Então, assim, ó, intertextualidade com outra frase conhecida. Pode ser conhecida para vocês, pode não ser conhecida para mim. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter um vasto repertório cultural para saber se a frase é conhecida ou não.
né? Considerada como um ditado popular. Eles não põem o ditado popular, hein, galera? Vai, tenta ver aí. Uma frase parecida. O que é intertextualidade? Deixa eu falar para vocês. Intertextualidade, gente, é quando o autor ele escreve algo baseado no que já foi escrito antes. Tá vendo? Então, esse que foi escrito antes, você tem que saber. Ah, mas é texto conhecido, Álvaro? É texto conhecido. Então, quer dizer que um autor ele cita um outro texto já conhecido, ele está praticando a intertextualidade. Ele está usando no texto dele o que já foi escrito por outros escritores. Como é que eu vou falar bem? Aí vai do seu conhecimento de mundo. Enrolei. Não vou explicar mais abobrinha nenhuma. Eu quero que você ache uma intertextualidade aí. Intertextualidade com outra frase conhecida considerada como um ditado popular. Não é a frase em si, é baseada na frase. Acha aí, galera. Ah, vamos lá, Álvaro. Nada a ver com os rigores de um professor de português. Você já ouviu isso onde? Letra B. Pedi graciosamente, por favor, que a moça repetisse. Isso é ditado popular do quê, mano? Letra C. Como se falava no tempo do orelhão? Eu já vou mais ou menos, ó, como se falava. Não é isso ainda, tá? Ele tá aqui, ó. Quando o português era ouvido por aqui? Ah, mas não entendi porra nenhuma aí. Tá, também não. Ele falou, caramba, cadê o ditado popular, essa palhaçada? Letra D. O target não é preparar o leitor para a nota 1000 do Enem, mas meter a língua onde não se foi chamado. Chega aí. Ah, Álvaro, eu nunca ouvi isso aqui, mano. Nunca ouvi isso aqui. Você já viu a expressão meter o nariz onde não é chamado? Então, meter a língua onde se não foi baseado, tá vendo? Isso é uma intertextualidade. Não escreveu assim, ah, você não deve meter o nariz onde não é chamado. Já ouviram isso ou não? Mas aí não, vai meter a língua onde não se... Tá, essa frase foi baseada, né? Então, essa frase retirada do texto apresenta uma intertextualidade com outra frase conhecida como ditado popular. Não é o ditado popular em si. Então, intertextualidade para FGV é isso, galera. Vou repetir, então. Escreve aí para mim. Ah, Álvaro, eu não entendi. Eu dou na sua cara. Escreve aí. Ah, Álvaro, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu dou na sua cara também. Você não deve meter o nariz onde não é chamado. A FGV tem dessas, tá, galera? Então, alternativa correta. Letra D. Meter a língua onde não se foi chamado. É uma paródia? É uma paródia. Legal? Alternativa correta, letra D e pau. Questãozinha de número 7. Vamos ver. Leia a frase a seguir. Ah, tá. É aquela questão sobre tudo. A FGV não tem isso? Põe uma frase lá e ó. Isso aí é sobre o que, Álvaro? Sei lá, sobre qualquer coisa. Isso aí. Então, isso é sobre qualquer coisa. Então, ó, assinale a opção que mostra uma observação correta. Quando você pega essa observação correta, pode ser sobre vocabulário, pode ser sobre sujeito, pode ser análise sintática, pode ter vírgula, pode ter a classe de palavras. É sobre tudo. A FGV adora uma questão dessa. Vamos lá? Então é sobre o que isso aí? Ó? Sobre tudo, qualquer coisa. Quando fala assim, ó, observação correta. Nossa, mano. Então você tem que ver uma por uma? Tem que ver uma por uma. Dá pra errar? Dá. Já fez? Vamos lá. Vamos começar da letra A. Em lugar de aos cemitérios, a norma culta recomenda nos cemitérios. Vamos lá. Gosto de ir aos cemitérios. Quem vai a algum lugar. Não, tá certo, pô. A regência do verbo ir, tá vendo? Isso é regência verbal. Ah, se você colocar gosto de ir nos cemitérios... Então, peraí. Em lugar de aos cemitérios, a norma culta... Não, gente, a norma culta não recomenda nos cemitérios. A norma culta recomenda ao cemitério. Isso é regência verbal. Gosto de ir ao cemitério. Isso é norma culta.
Tá, não serve, hein, galera? Letra B, a vírgula. Ah, tá, vírgula. Vou pegar a vírgula aqui, ó. Ó. A vírgula após cemitérios mostra, ó, vírgula após cemitérios, mostra que são duas as ações que o autor da frase gosta de fazer. Vamos ver. Gosto de ir aos cemitérios e gosto de admirar. Gosto de ir aos cemitérios, vírgula, gosto de admirar os túmulos dos que venceram. Ir e admirar. E não só uma, ir admirar. Ir admirar, não. Eu gosto de ir aos cemitérios. Ah, olha que interessante, cara. Se não tivesse vírgula, eu gosto de ir aos cemitérios admirar. Não, eu gosto de ir aos cemitérios, vírgula, e eu gosto de admirar. Olha que questão sem vergonha, cara. Deixa aí. Ah, eu tô na dúvida. Deixa aí. Pega C. O sujeito do verbo gostar não é identificável. Para. Gente, olha aqui, ó. Gosto de ir assim, quem? Sujeito oculto, eu. Como não é identificável? Só pode ser eu. Sujeito oculto é super identificável. Ah, o sujeito do verbo gostar não é identificável. Por tratar-se de uma citação, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, sujeito da oração sou eu. Eu gosto. Sujeito oculto é aquele que você identifica na hora. Assim não serve. Letra D. O substantivo túmulos. Tá, túmulos. Vou pegar o túmulos aqui. Túmulos. É precedido por um artigo definido. Tá, realmente. Vamos lá. Os túmulos, beleza. Tá. Porque o substantivo está referido anteriormente. Como é que é? Peraí, vamos lá. Até aqui tá indo legal. O substantivo túmulos é precedido por um artigo definido. Tá. Ué, porque o substantivo está referido anteriormente? Tem nada a ver uma coisa com a outra, galera. Gente, artigo, o artigo, ele não é para se referir a nada, hein, meu? Pelo contrário, o artigo ele acompanha o termo que vem depois dele. Mas qual que é o termo que quais são as palavras que eu uso para se referir ao que já foi dito? Você vai ter que saber coesão e coerência, que os pronomes, né? Então não tem nada a ver. Eu tô com a B por enquanto, hein, gente? Não sei vocês, mas por enquanto eu tô com a letra B. Tô na dúvida ainda, porque FGV é isso, né? Letra E. No substantivo cemitérios, o sufixo tério tem valor semântico de morte. Ah, ela mesmo, né? O cemitério, igual necrotério, né, meu? Claro que não, mano. Se liga, mano. Se liga. Vem cá, vamos pegar o tério aqui, ó. Pegar esse tério, certo, galera? Se você pegar aqui, ó. Necro. Tá vendo? Ó. O necro é que dá a ideia de morte, pô. Se você pegar o semi, né? Ó. O tério dá a ideia de lugar, pô. Dá pra errar, Álvaro? Dá, hein? Não é o tério, hein? Dá a ideia de morte. Então pega aí. Adultério. Tá vendo, ó? Tério. Tério não dá ideia, não tem nada a ver, hein, galera? Dá pra errar? Dá. Então eu vou ficar com a alternativa correta, é a letra B. Então você vê, é uma questão sobre qualquer coisa, certo, galera? Sobre tudo. Então a vírgula após cemitérios aí realmente, legal, ó. Gosto de ir aos cemitérios, vírgula, e gosto de admirar os túmulos. Se não houvesse a vírgula, gosto de ir aos cemitérios admirar. Tá vendo? Gosto de ir admirar. Que legal. Não, eu gosto de ir e gosto de admirar. Então a alternativa correta é a letra B de bola e pau, galera. Questãozinha número 8. Tipos de texto. Mas você já falou, o tipo de texto, já tinha falado tipo de texto. Não, eu falei de um tipo de texto que é o texto narrativo, hein, galera? E dentro daquele texto narrativo, eles querem o tempo verbal. Aqui não, aqui é tipos textuais que sempre caem mesmo. E vamos pro abraço, eu coloquei aí só para você perceber, que eu tenho certeza que você vai acertar isso aí. Vamos lá, tá assim, leia com atenção o seguinte texto, retirado do livro dos erros, organizado por Mário Goulart.
Aí vem cá, gente. O bispo de Botucatu. Ah, pronto, já sei que é narrativo, tá vendo? Então, um personagem fez alguma coisa, ele encomendou pinturas religiosas a Cândido Portinari. Na entrega das obras, o bispo começou a fazer observações. Então, ele encomendou, depois ele começou a fazer observações, criticando. E Portinari, o que ele fez? Interrompeu, né? Essa aqui é da hora, gente. Ó. O bispo de Botucatu encomendou pinturas religiosas a Cândido Portinari. Na entrega das obras, o bispo começou a fazer observações, criticando isso e aquilo. Imagina o bispo criticando. Aí o Portinari falou, mano, o senhor, na sua profissão, é bispo, cara. Eu, na minha profissão, sou papa, mano. se isso foi verdade, galera, você vê, o cara deu uma... O Cândido Portinari se achava ou não? Eu sou camarada do filho do Portinari, viu? Mas isso não interessa pra vocês. Bom, beleza. Pá, vem cá, chega aí. Ó, assinale a opção que apresenta o modo de organização discursiva. Você já se ligou que é um texto narrativo, né, meu? Então, é narrativa, mano? Ah, não sabia. Claro que é uma narração, né, cara? Então, ó, aqui, não, já enrolei pra caramba, mas eu quero explorar isso aí. É claro que a letra é C. É claro que é texto narrativo. Ó, o encadeamento cronológico, hein, gente? Ele sempre pede isso, hein? Verbos no passado, no pretérito perfeito, hein? Então, ó, o encadeamento cronológico de fatos com significado global. O bispo fez uma coisa, depois ele fez outra. Tá vendo? No que ele fez uma coisa, ele fez outra, o Portinari fez outra coisa. Então, sempre, ó, encadeamento aí, cronológico, uma coisa depois da outra. Certo, beleza. Álvaro, e se fosse texto dissertativo argumentativo? Você vai ver que o dissertativo argumentativo ele tem outra característica. Ah, é a defesa de uma ideia, né, Álvaro? É, uma defesa de uma ideia. Aqui você vai saber que aqui há opiniões. Ó, é um texto que tem opiniões do escritor, hein, galera? Então você tem que saber o que é fato e o que é opinião, hein, galera? Ah, dissertativo e expositivo, tá vendo? O expositivo, tá vendo? É dissertativo também. Mas qual que é a diferença, Álvaro? Não há opiniões. Isso é que é interessante. E aí outra coisa que eles pedem. O texto dissertativo expositivo, ó, o expositivo é um texto informativo. O cara que escreve a exposição, ele tem o objetivo de informar o leitor. Então você vê um texto, você está lendo aquele texto, não há opiniões, há só informações. E aí muda o meu conceito, eu estou aprendendo com aquilo. É como se fosse um texto didático, falou, galera? Não há opinião, uma linguagem clara, precisa. É legal isso aí, gente, você tem que saber porque isso vai cair mesmo. Tá, e aí que tá falando, texto dissertativo expositivo, pois há exposição de um fato com viés crítico. Que viés crítico é os cambal, não tem viés crítico coisa nenhuma, hein, galera? Texto dissertativo expositivo é para informar o leitor, hein? Letra D, descritivo, pois há uma descrição de uma cena que envolve dois personagens. Peraí, descrição da cena? Não, gente, aqui foram acontecimentos, né? Então, o que seria a descrição propriamente dita? Vem cá, gente. Um texto descritivo, hein, galera? Ó, deixa eu falar uma frase descritiva, tá? Você tem o sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vai atrás disso aí, falou, galera? Uma frase descritiva, tá? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas isso é outra coisa. E aí o texto injuntivo é aquela baba, né? É aquela baba. Fecha a porta, não pise na grama. Então, o texto injuntivo é aquele que instrui o leitor. Tá? Então, ó, é um texto instrucional. Dá instruções. Tranquilo, galera? Então, peraí, Alma, você enrolou. Enrolei nada, vocês já se ligaram que é um texto narrativo, pô. Alternativa correta é letra C e pau. Tudo bem. Essa questão de número 9 é de lei.
Não essa, né? Ah, mas essa aí caiu ano passado, retrasado. Se você pegar uma prova de 5 anos atrás, é a mesma coisa. Sempre eles pedem uma dessa. Assinale a opção que o valor do elemento destacado está incorretamente explicado. O valor do elemento. É análise sintática. Certo, gente? É análise sintática. Eles misturam a adjunta adverbial com outras coisas. E vem cá. Por que eu quis colocar essa questão aí? Primeiro faz a frase aí. Faz aí. Dá uma... Por que eu quis colocar? Para forçar a diferença da vírgula. Já tô dando spoiler. A diferença da vírgula numa oração adjetiva. Se tiver vírgula, ela explica. Se não tiver vírgula, ela não explica. Ela restringe. E olha como eles querem. Vamos lá, tá? Eu quero a incorreta, Álvaro. Tá, incorreta. Tomo café com gosto. Sujeito eu, o que eu faço? Eu tomo. Quem toma, toma alguma coisa. Ó, sujeito, eu. O que eu faço? Eu tomo. O que eu tomo? Café. Sujeito, verbo, objeto. Tá vendo? Eu tomo café. Com gosto é um adjunto adverbial. Certo? Com gosto eu tomo café. Eu tomo café com gosto. Ah, mas então peraí. Eu tomo café. Com gosto é um adjunto adverbial de modo. Ué, de que modo você toma café? Com gosto. Tá vendo? Então, é um adjunto adverbial de modo, sim. O com também dá ideia de modo também, né? Ah, eu tomo café com calma. Tá vendo? Calmamente. Eu tomo café com sutileza. Eu tomo café com pressa, viu, gente? Eu tomo café com lentidão. Então, você vê que essa preposição com, ela inicia um adjunto adverbial de modo. Letra B. Eu nem posso pedir que me telefonem no meio da noite. Claro. Ah, só pode ser um adjunto adverbial de tempo, né, gente? No meio da noite, certo? Ó, no meio da noite, eu nem posso pedir que me telefonem. Outra coisa, o adjunto adverbial você pode colocar em qualquer lugar da frase, tá, galera? Eu poderia colocar no começo, ó. No meio da noite, nem posso pedir que me telefone. No meio da noite, adjunto adverbial de tempo, claro. Quando, Álvaro? No meio da noite. Letra C. E o telefone à mão. Telefone aqui, ó. Ó. Lugar, Álvaro. Lugar. Telefone à mão. Telefone à mesa. O telefone no chão. Telefone à mão. Adjunto adverbial de lugar, ó, o telefone aqui, ó. Certo? Bem. E aí, gente? Ah, pega a letra E. A letra E, de lei. Para e verbo. Para e verbo é uma finalidade. Certo, gente? Ó. Então, assim, ó. Tomar uma pílula para dormir. Então, ó. Para e verbo, a preposição para. Isso aí você nem estuda mais, hein? Mais um verbo no infinitivo. Você está aqui para fazer alguma coisa. Eu estou aqui para explicar. Você está assistindo o vídeo para acertar as questões. Para e verbo, para e verbo, para e verbo. Finalidade. Ah, mas finalidade é a mesma coisa que fim? É um fim, uma finalidade, um propósito. Ah, então isso aí é um adjunto adverbial? Não. Isso aí é uma oração adverbial. Legal. Tá vendo? Então, vem cá, gente. Enrolei para dizer para vocês, ó. Vamos lá? Você já viu, é mais ou menos isso pedido. Lembra do quesão? Ó. E o telefone mudo sem aquele toque súbito que... Olha o que aqui, gente! Que sobressalta. Por que não é explicação? Por um simples fato. Não tem vírgula. É. Se tivesse vírgula, aí vamos lá. Hein? Então, espera aí, se não é explicação é o quê? Restrição. Se tivesse vírgula, seria explicação. Como não tem vírgula... Galera, isso cai, mas que cai com força na FGV, hein, gente? Nada a ver com a questão, mas já tendo. Vamos ver se você entendeu essa parada? Vamos lá. Caiu duas... Você viu que eu peguei duas questões aí sobre isso? Rapidinho. Vem cá, gente, rapidinho, ó. Escreve aí rapidinho, galera, ó. Ó, vou por aqui, ó. O livro. Ó, o livro. Olha o que, gente? Que você trouxe. Ó, o livro que você trouxe está na gaveta. Simples assim, galera, ó. Marca isso aí. Você não vai errar isso, gente. Ó, o que você trouxe. Dá uma olhada. Tá vendo? O que você trouxe
Eu tenho uma oração dentro da outra, percebeu? Ó, dá uma olhada. Oração principal, o livro está na gaveta. O livro está na gaveta. Então, oração principal, o livro está na gaveta. Tá, Álvaro. E essa oração aqui, ó. Essa aqui é uma oração. Ó, uma oração aqui dentro. Ó. Oração adjetiva. Isso aí você tem que saber. Ué, Álvaro, por que é oração adjetiva? Porque tem pronome relativo. Onde tem pronome relativo, tem oração adjetiva. E aí, vamos lá. Qual que é a diferença, gente? Se tiver vírgula, explica. Se não tiver vírgula, restringe. Tem vírgula aí? Vamos lá. Tem vírgula aí? Não tem. Tá, não. Se não tem vírgula aí, isso é uma oração adjetiva restritiva. Por que a oração adjetiva restritiva? É uma outra aula. Não tem vírgula, ela restringe. E se tiver vírgula, Varon? Vamos por vírgula? Vamos. Se você me colocar vírgula, olha a vírgula, gente. Aí já não é mais restritiva, ela é o quê? Explicativa. Certo, galera? Onde tem pronome relativo, tem oração adjetiva. Qual que é a diferença? Com vírgula é explicativa, sem vírgula é restritiva. Pronto. E aí eles pediram de novo essa palhaçada, dedidado, porque não é explicação, é uma restrição. Muito bem. Vamos para a questão de número 10. Coesão e coerência. Coerência e coesão. Coesão e coerência, coerência e coesão, coesão e coerência, coerência e coesão. Tá, Álvaro, tem que saber isso? Tem. Quando é anáfora, quando é catáfora, quando é intertextual, reiterada, bah. Chuta aí. Sente-se uma coisa, a palavra é coisa. Olha a coisa, gente. Ó, é a palavra coisa, hein? Então, ó, sente-se uma coisa que só tem um nome: solidão. A palavra em destaque apresenta referência, vamos lá? Galera, se ela apresentar uma referência para alguma coisa anterior, ela é anafórica. Álvaro, o que é anafórica? Anafórica, então, referência anafórica é quando se refere a uma coisa que já foi escrita antes. Se ela se refere a uma coisa que vai depois, ela vai ser catafórica. Catafórica. Então, a palavra coisa, não. Sente-se uma coisa que só tem um nome. 2 pontos. Solidão. Então, ela sente uma coisa, né? Qual é a coisa que ela sente? Solidão. Então, galera, ó. Catáfora. Então, essa coisa, ela vai se referir ao que vem depois. Então, esse termo coisa é um termo catafórico. Ele está se referindo ao que vem depois. Então, sente-se uma coisa. Que coisa é essa, Álvaro? Essa coisa só tem um nome. Que coisa é essa? Solidão. Então, essa coisa está se referindo à palavra solidão. Percebeu? Isso é uma catáfora. Então, tá caindo isso? Tá caindo isso. Ah, você não vai explicar para nós o que é intertextual? Gente, intertextual, o que é reiterativo, o que é... Não vou nada. Porque aí você pode ficar sossegado, viu? Porque eu acho que a FGV só pede catáfora e anáfora. Beleza? É legal, né, galera? Muito bem. Seguinte. Eu fiz um curso, peguei lá. A FGV é maluca, tá? Então, assim, para quem vai prestar uma prova de FGV e Álvaro, eu quero uma coisa focada em FGV. Eu fiz um português focado na FGV, tá, gente? Dá uma olhada aí. Dá uma olhadinha. Ó, o link tá na descrição do vídeo aqui, ó. Dá uma olhada, né? Entra aí. E eu peguei lá várias questões, separei as questões, né? Que estão caindo, que já caíram, né? E as que vão cair ainda, eu vou colocando. Então, ó, esse curso é vitalício, baratinho, você vai ficar com ele para sempre. E à medida que eu for vendo questões diferentes da FGV, eu vou colocando no curso. Isso é só para quem vai prestar FGV. Falou, galera? Mas, Álvaro, eu posso começar do zero? Dá. Mas isso é só para quem presta FGV, hein?
Gente, a FGV pede o português diferenciado dos outros. Vocês já perceberam, né? É isso, galera. É isso. Então nós vamos ficando por aqui hoje, galera. Eu quero que você coloque aí pra mim. Ah, Álvaro, a aula foi uma bosta. Pode colocar. Álvaro, não entendi bosta nenhuma. Eu gosto de ler o que você escreve. Valeu, galera. Beijo do bonitão e até a próxima. Abraço, gente. Os.